Olá a todos. Hoje, dia 5 de dezembro de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje nosso tema, que será apresentado pela professora doutora Eliana Amaral, representando a Unicamp, é infecções sexualmente transmissíveis e gestação. A professora Eliana é titular de obstetrícia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é mestre e doutora em tocoginecologia, também pós-doutorado na London School, voltada para pesquisa aplicada à saúde sexual e reprodutiva, é coordenadora do Núcleo de Avaliações e Pesquisas em Ensino na Saúde, também da Unicamp, atua com ênfase na área de medicina, em infecções congênitas, saúde sexual e reprodutiva, incluindo IST, HIV e AIDS, também na assistência, gestação e parto, na gestão de serviços e qualidade e atenção, na educação superior e educação para médicos e demais profissionais de saúde. Professora Eliana, é uma grande satisfação que a senhora possa estar conosco hoje. Sei da demanda e sua agenda concorrida, mas é um agradecimento em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria de Estado. Que tenhamos uma excelente aula. A palavra é toda sua. Bem-vinda. Obrigada, Adriana. Vamos ver se agora tudo dá certo. Desculpe aí o início. Estou num ambiente aí que não estava lá muito bom o sinal. Então, vamos lá, vamos achar a minha apresentação aqui no meu próprio computador para poder compartilhar com vocês. Espera aí, que acho que estou tendo dificuldade aqui de fazer o share. Uai, peraí. Talvez para não perder tempo, eu peça para você passar, Adriana. Tinha certeza que estava aberto, mas não estou conseguindo encontrar. Achei, pronto. Agora eu achei. Vejam se chegou aí. Está entrando ainda. Agora só falta modo apresentação, professor. Isso. Perfeito. Agora deu certo, né? Deu, sim. Deixa eu só diminuir vocês aqui um pouquinho o rostinho, senão fica difícil de eu ver. Então tá, então, uma alegria estar aqui com vocês hoje, essa contribuição, né, que as universidades podem dar para os serviços em geral, né, para as políticas públicas. Eu sou uma entusiasta disso, então é muito bom estar com vocês. E o nosso tema hoje vai ser infecções de transmissão sexual, especificamente durante a gestação. E eu começo lembrando que muitos temas que são infecções de transmissão sexual, eu vi que vocês já tiveram na programação, né? Então, eu tive que fazer uma escolha sobre o que eu vou falar, quais são os temas que eu vou abordar, e certamente não vou abordar de novo aquilo que já foi abordado. Por exemplo, sífilis. Vocês confirmam, né, que vocês já tiveram aula de sífilis, por exemplo? Sim. De hepatite também, né? Mas fique à vontade para falar o que a senhora quiser. Hepatites foi no comecinho do fórum, mas assim, a senhora fique à vontade. Tá. Abordar Podemos o que a senhora depois... quiser, tá bom? Eu vou fazer a apresentação que não inclui essas coisas, e depois a gente, então, vou incluir mais esses aspectos que estão em laranja nesse slide, particularmente a questão do herpes, e o herpes dentro, né, do fluxograma de úlceras. Vou falar das cervicites e dos corrimentos vaginais, com foco daí no ambiente vaginal e de que maneira ele facilita ou não facilita as infecções de transmissão sexual e as consequências para o recém-nascido, para o feto, né, para o recém-nascido. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de úlceras, dando uma abordagem inicial para essa aula, que é a mesma abordagem sindrômica que a gente tem nos documentos oficiais do Ministério da Saúde. Eu trabalhei a vida com essas
com esse assunto, né, junto com a própria do Ministério, e como sífilis já foi um tema especificamente abordado, eu vou falar aqui especificamente de herpes, como um dos exemplos de úlceras. Bom, e se a gente pensar, então, em herpes do ponto de vista da gestação, a gente tem que começar entendendo exatamente o comportamento ou a diferença entre o herpes simples vírus do tipo 1 e do tipo 2. De modo geral, as lesões genitais, elas são causadas pelo herpes simples vírus do tipo 2, que tem um alto risco de transmissão vertical, tá? Ele provoca pouca, vamos dizer assim, proteção para depois se adquirir o vírus do tipo 1, que é mais o herpes com lesão oral, e o herpes do tipo 1, que produz lesão oral, tem baixo risco de transmissão vertical. Então, o nosso maior foco é o herpes do tipo 2, mas não só. É possível ter infecção cruzada, eventualmente, porém, menor risco, como eu disse, para o herpes do tipo 1, em termos de transmissão vertical. Também o herpes do tipo 2 tem mais recorrência e também tem mais portadores assintomáticos. E aí é que mora, entre aspas, o nosso problema, porque o nosso problema na gestação é que muitos dos casos de herpes, eles são oligossintomáticos, a forma como se apresenta na mulher pode não ser percebido mesmo na primeira infecção, e com isso existe um risco que não é adequadamente avaliado e conduzido, tá? Então, o herpes simples na gestação, ele tem uma incidência, né, de aquisição, nova aquisição do herpes de mais ou menos 2%, segundo a literatura. Mais da metade das infecções que são primárias, quer dizer, nunca teve contato antes, portanto, não tem anticorpos de proteção, elas são óligo ou assintomáticas, particularmente na mulher, porque elas se manifestam, como está nessa figura aí bem vermelha, que é um colo do útero com uma cervicite muito intensa, então não se vê lesões externas, ou elas são oligossintomáticas. O ambiente vaginal, né, a vagina em si, particularmente o terço mais profundo da vagina, ele não é doloroso, não faz parte, né, da sintomatologia no fundo do saco vaginal, não há sintomatologia de dor, então o máximo que a paciente vai perceber, talvez uma secreção aumentada, e pode ser uma cervicite intensa por herpes, inclusive. E a transmissão vertical, ela é muito elevada se houver aquisição de herpes no último trimestre, a infecção primária no último trimestre da gravidez. Bom, orientação prática a partir daí. Gravidez, a gente deveria já, a priori, entender que a gravidez deve ser uma fase em que a atividade sexual, idealmente, deve ser com proteção, usando condom, porque existe, não só para o herpes, mas como inúmeras outras infecções hoje, até Zika, nós sabemos que é de transmissão sexual. Então, eu queria começar já dizendo isso, chamando a atenção para o fato de que a infecção primária é um problema gravíssimo de risco para a criança no terceiro trimestre e pode ser assintomática. E aí, a forma da gente impedir isso é a relação sexual protegida. A transmissão vertical no herpes recorrente é muito mais baixa, porque já existem esses anticorpos neutralizantes, então é uma situação bastante diferente, e como a gente sabe, o herpes começa numa fase de bolha, que vira úlcera, e quando você encontra úlceras coalescentes, muitas vezes você tem que pensar no herpes, mas há diagnóstico diferencial. A aparência da úlcera para te dar diagnóstico diferencial, por exemplo, em relação à sífilis, classicamente nós dizemos, né, que a úlcera da sífilis ela seria mais isolada, ela seria de bordas mais elevadas, não tem a dor que normalmente tem, né, a sintomatologia de inicialmente prurido, depois a dor e mesmo dor diante do herpes, quando ele é na vulva, particularmente, mas voltando a lembrar que se ele estiver no colo do útero, isso não acontece, tá? Então, chamando bastante atenção para a questão da infecção recente do herpes durante a gestação, né? Adquirir a infecção por herpes tipo 2. E por que isso é importante? Além do incômodo para a mãe, sim, aumento de risco de em torno de 4 vezes para aborto natimorto, prematuridade, natimortalidade até 7 vezes,
restrição de crescimento intrauterino e uma infecção neonatal que pode ser tão severa quanto um quadro verdadeiramente de sepse neonatal. Voltando a lembrar, estes quadros graves, essas consequências nesse nível, normalmente para quem tem a prima infecção durante a gravidez, por isso a importância da proteção. E vejam que na manifestação neonatal do herpes, ele pode ser limitado à pele e mucosa, o que a maioria dos casos pode ser limitado, mas daí com acometimento do sistema nervoso central, o que é um problema, ou a situação mais disseminada em torno de 20%. Então, vocês vejam o tipo de consequência aí possível neonatal que a gente precisa evitar. Então, essa transmissão vertical na infecção primária sintomática, onde eu espero ter mais viremia, ela é de 50%, se for assintomática, isso cai um pouco, na recorrente com sintomas, um pouco maior do que a recorrente assintomática. E 70% dos casos, então, vão decorrer, na verdade, da excreção assintomática dos vírus. A maioria dessas transmissões, ela ocorre no momento do parto, por contato direto, mas também é possível que aconteça havendo cesárea com membranas íntegras. Então, de fato, o grande foco nosso é a infecção no final da gestação e o risco de transmissão por contaminação, por passagem, né, do feto recém-nascido por um ambiente de colo uterino e vaginal infectado, mas existe a exceção também, tá? E aí, o que a gente faz para evitar? Além do que eu já disse, que é a prevenção primária, o uso de barreira, né, nas relações sexuais, a outra possibilidade que nós temos e que está absolutamente definida na literatura, a sua indicação, é o uso de aciclovir por via oral, 400 miligramas 3 vezes ao dia, de 7 a 10 dias, quando a infecção é adquirida no primeiro e no segundo trimestre, até 27 semanas, então eu devo tratar a infecção, se eu sei que ela está vigente, e devo depois também fazer a profilaxia até o momento do parto. E isso é muito importante, que com 36 semanas eu retome esse tratamento na infecção, então, que foi adquirida e, portanto, é recente. Ela foi adquirida no primeiro e segundo trimestre, eu tratei lá no primeiro e segundo trimestre, mas aí, às 36 semanas, eu devo fazer um tratamento supressivo até o parto. Se a infecção foi adquirida no terceiro trimestre, isso é a partir de 28 semanas, recomendação de uso de aciclovir 400, 3 vezes ao dia, que se mantenha direto até o parto, porque existe uma viremia e uma permeabilidade da placenta maior para infecções nessa fase. Na infecção recorrente, quer dizer, quem já tinha herpes genital e teve recorrência durante a gravidez, a recorrência deve ser tratada. Então, a aciclovir via oral 400 miligramas 3 vezes ao dia por 5 dias, mas também vai para essa supressão após 36 semanas. Então, para quem aprendeu sobre herpes há alguns anos atrás, essa não era uma conduta recomendada, mas isso é o que a literatura hoje recomenda. E do ponto de vista de via de parto? Bom, cesárea, se for herpes de terceiro trimestre, especialmente quando você tem menos do que 6 semanas da manifestação, isso é inquestionável. Idealmente, essa cesárea deve ser feita, inclusive, com membranas íntegras, manter o feto protegido, inclusive, né, da ferida, no caso, uterina, e usar, de qualquer modo, o aciclovir de supressão quando a gente está falando, então, dessa infecção maior acontecendo, né, no terceiro trimestre. Tá? E a amamentação? A amamentação só vai estar contraindicada se houver lesão na mama, mas, obviamente, se houver lesão vigente genital, todos os cuidados de higiene, os cuidados, porque é possível, como eu disse, que o herpes simples do tipo 2 também faça infecção em regiões não genitais, no caso, transmitida, por exemplo, no manuseio do recém-nascido. Bom,
Eu falei de herpes como um exemplo de úlcera, habitualmente são úlceras múltiplas, né? São exulcerações que às vezes coalescem, e o diagnóstico diferencial possível, o mais parecido, é com o cancroide, né? Com o cancro mole, e aí eu trago aqui a página, né? A página, a capa, na verdade, desse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, a versão de 22, que é a mais recente disponível, que todo mundo pode pegar na internet, e para dizer, então, que no caso do cancroide, em havendo diagnóstico de cancroide, o que dependerá aí da coleta de exame, é uma lesão que pode ser coalescente e se confundir mais, né, com os casos de herpes. O tratamento de primeira opção é a azitromicina, que pode ser utilizado pelas gestantes, ou ceftriaxona, que também pode ser utilizado pelas gestantes. Então, a gente tem aí opção. Linfogranuloma venéreo donovanose entram no diagnóstico diferencial, mas aí nós estamos falando de úlceras com características bastante diferentes, e eu não vou, então, aprofundar nisso agora, porque são casos muito mais incomuns, não são comuns na nossa realidade aqui do estado de São Paulo, de modo geral, e então eu deixo para vocês essa referência, tá? Próximo conjunto de infecções de transmissão sexual que a gente precisa saber lidar é o conjunto da cervicite e do corrimento vaginal, e vou focar a minha apresentação aqui na questão da cervicite por clamídia e nas consequências da clamídia possíveis, né? Então, também usando esse guia do Ministério da Saúde como referência, a cervicite, ela se manifesta por um colo hiperemiado, com um aspecto mais de framboesa, o que muitas vezes é o colo da grávida já é. E associado a uma descarga, né, vamos dizer assim, uma saída de secreção endoscervical, então pelo canal, né, no caso, que é uma secreção amarelada, purulenta. Então, às vezes na grávida, isso vai trazer confusão diagnóstica. No mundo ideal, nós deveríamos ter a possibilidade de fazer teste de biologia molecular para diagnóstico. E aí eu não sei, talvez depois a Adriana ou alguém da secretaria possa nos dizer como é que está o acesso a esses exames e qual é a política que a secretaria está pensando em relação a isso, porque, do ponto de vista do Ministério da Saúde, há uma política, sim, de utilização, de distribuição e utilização desses testes de biologia molecular para situações específicas para diagnóstico de clamídia, e não há dúvida que a grávida, particularmente com um aspecto de cervicite, a gente deveria ter acesso. Mas não é a realidade, inclusive na Unicamp, tá? Então, eu deixo bem claro que não é a realidade. Porém, nos protocolos em geral, como vocês podem ver nesse fluxograma ali no quadrado cinza, do meu lado direito aqui, a cervicite, ela é frequentemente assintomática, né? Ela é um achado, então, como eu devo fazer o exame ginecológico das grávidas, embora isso às vezes seja esquecido, elas devem ser examinadas. Se eu suponho que há uma cervicite em uma gestante, com certeza eu devo, então, tomar a conduta como se houvesse as infecções, se houvesse essas infecções de transmissão sexual, e também é bastante adequado pensar em fazer, de fato, a triagem regular de infecção por clamídia em tendo acesso laboratorial durante a gestação. Bom, então, se não é triagem, se eu estou fazendo porque tem uma cervicite, aqui temos um fluxograma. E nesse fluxograma, então, a sugestão de coleta desse material de biologia molecular, mas que não se perca tempo e se inicie o tratamento, que deve ser, então, combinado tanto para clamídia quanto para gonococo, que são duas infecções com consequências perinatais. Então, qual é o tratamento recomendado? Então, para a situação de infecção gonocócica, a ceftriaxona 500 mg intramuscular em dose única deve ser utilizada, pensando no gonococo, e a azitromicina 500, 2 comprimidos via oral em dose única, é o recomendado para a infecção por clamídia, e ambas podem ser utilizadas na gravidez, então não há uma recomendação específica, digamos assim, para as gestantes.
E, da mesma maneira, então, eu trago aqui um artigo, aí não uma recomendação do Ministério, mas um artigo internacional, recomendando, que diz que a recomendação de triagem para clamídia em gestantes seria para todas as gestantes de baixa idade, ou, obviamente, se elas tiverem outras questões, não tenha a menos que 25 anos, mas tenha outras razões para estarem mais expostas, e que deve, inclusive, ser tratada, ser pesquisado, tratado dispositivo e acompanhada com reteste depois. Então, a gente sabe que também a infecção por clamídia é uma infecção com risco de resultados perinatais adversos, particularmente relacionados à prematuridade e à bolsa rota, e esta é uma grande razão para a gente se preocupar com essa infecção e ter uma conduta mais ativa, diferente do que temos tido no Brasil até o momento. A clamídia, ela pode estar presente, dependendo da população de mulheres, de 2% até 12% das mulheres gestantes, o que é uma prevalência bastante alta, na verdade. Bom, e saindo, entre aspas, do colo e descendo para a vagina, a flora vaginal ela é profusa, né? Ela tem muitos agentes, mas eu vou agora falar um pouco, vou discutir um pouquinho com vocês a questão da dinâmica dessa flora e o que faz essa flora ser quem ela é, e, portanto, o que faz certas vaginas serem mais suscetíveis a infecções de transmissão sexual e suas consequências, porque a flora vaginal, habitualmente, ela deve ser protetiva de infecções. Para algumas situações, isso é, para algumas mulheres, ela não é. E por que será que ela não é? E é isso que nós vamos discutir a partir de agora. Então, hoje a gente usa muito essa terminologia, né, do microbioma, né, e isso significa que uma microbiota saudável, quer dizer, uma vagina saudável, ela tem lactobacillus crispatus, ela pode ter cocos gram-positivos, ela pode ter, inclusive, fungo, né, ela pode ter cândida. Então, ela tem coisas que são habituais, fazem parte, é o perfil normal dessa microbiota. Mas você pode ter essa vagina com uma situação que hoje a gente chama de disbiose, que significa o crescimento de outras espécies predominantes do lactobacilo, dando espaço para aumentar os cocos gram-positivos, que são anaeróbios, e aparecerem outras, como, por exemplo, os bacilos gram-negativos, que são do trato gastrointestinal, que habitualmente não são predominantes, vamos dizer assim, não sobrevivem no meio da vagina, o lugar deles não é esse, mas para algumas pessoas essa desbiose acontece. Algumas situações de prática sexual, menstruação, etc., podem facilitar isso, mas, acima de tudo, parece que está muito mais ligado às respostas imunológicas nesse ambiente vaginal. E aí, a vaginose bacteriana, como um desequilíbrio dentro dessa desbiose, que é o corrimento que a gente fala, que a gente mais conhece, que a gente mais discute, que não é de transmissão sexual, na verdade, mas que ele é como se fosse uma bandeira vermelha, não um flag, ele indica que há um desequilíbrio nessa vagina e que, portanto, quem tem vaginose bacteriana tem mais chance, na verdade, de adquirir as outras infecções de transmissão sexual. Por quê? É por causa da vaginose? Não, é porque alguma coisa acontece neste coração onde isso fica facilitado, tá? É uma mudança do meio que faz com que os vários elementos que são protetores ou não da vagina, que induzem processo inflamatório, que facilitam, vamos dizer assim, a mudança dentro da vagina, que leva a uma mudança de pH, que leva a uma mudança de resposta imunológica, são coisas que estão, então, já provavelmente pré-determinadas geneticamente e que, com interação com o ambiente, chegam a isso. Então, o que a gente sabe, né? Voltando, o que acontece nas vaginas saudáveis? As vaginas saudáveis, elas têm esse predomínio desse lactobacillus crispatus, com um pH em torno de 4, então, da vagina,
Mas se eu desço para esses outros lactobacilos que vocês estão vendo, o Gasseri, Gensensi, ele também vai mudando o pH, o Wieners, e assim sucessivamente. Então, quando você vai mudando a flora, você vai mudando o pH e vai reduzindo a produção de ácido lático. E, ao contrário, do lado vermelho, significa que ácidos livres de cadeias pequenas, eles vão aparecendo, e isso é um produto, vamos dizer assim, bioquímico, né? Químico-biológico, que vai aparecendo vamos dizer assim, diretamente proporcional a essa mudança de flora, tá? Então, essa dinâmica da mudança de flora, e por que isso acontece, é o segredo que nós não sabemos. Nós não sabemos como evitar ainda isso. Temos algumas pistas e eu vou falar delas em breve. Bom, então, se falava há pouco tempo atrás, e talvez muitos de vocês tenham ouvido, e na verdade ainda manuais e livros ainda dizem isso, que vaginose bacteriana na gravidez a gente só deve valorizar em certas situações e particularmente para quem tem prematuro prévio. Bom, o que isso quer dizer? Provavelmente quem tem vaginose e teve prematuro prévio é aquela pessoa que tem esse desequilíbrio que a gente falou. Então, vejam, uma revisão sistemática com meta-análise que mostra os resultados maternos e fetais de mulheres grávidas com vaginose bacteriana, e agora de 23, então estamos falando deste ano, mostrou que há um aumento de quase 2 vezes, né, razão de risco, o odds ratio que a gente fala, 1,76, então quer dizer que duplicou o risco de parto pré-termo, quase duplicou o risco de baixo peso ao nascer, quase triplicou o risco de asfixia no parto, também quase triplicou o de rotura prematura de membranas pré-termo, duplicou o risco de infecção amniótica e, com isso, duplicou a perda fetal. Tudo isso passa a fazer sentido se eu compreendo essa dinâmica de mudança bacteriológica, que, na verdade, é imunológica, que, na verdade, é da resposta inflamatória no meio vaginal, tá? Da mesma maneira, esse outro estudo que fez uma revisão sistemática também de vários estudos em relação a fazer a triagem de rotina da flora vaginal durante a gravidez e aí fazer o tratamento preconizado, mostrou que ao fazer essa triagem de rotina e o tratamento, quando houver uma desbiose, uma alteração na flora vaginal, isso reduziu 30% de parto prematuro, reduziu 40% de baixo peso ao nascer, quer dizer, a razão de risco passou a ser 0,64, reduziu a metade, parto pré-termo menor que 32 semanas, e reduziu em 2/3 o nascimento de crianças menores do que 1 quilo. Inquestionável que isso é um bom efeito quando a gente está falando em melhorar a saúde perinatal. E vamos lembrar que se existe esse desequilíbrio na flora, não é só a criança que está em risco. Por exemplo, esta mulher está em risco de fazer infecção pós-parto, que seja uterina ou que seja da própria ferida operatória, quando faz uma cesárea em que há uma contaminação ascendente. Então, nós não estamos falando só de proteger a criança, nós estamos falando também de proteger a mãe. Então, essa postura em relação à vaginose bacteriana, então a questão não é, entre aspas, não é a culpa da vaginose. A vaginose ela é apenas um sinalizador de que as coisas não andam muito bem. E esse outro trabalho, então, que não espero que vocês entendam, e eu não vou entrar em detalhes sobre os biomarcadores, mas é só para mostrar para vocês uma lista gigantesca de biomarcadores e a sua relação com o índice de Nugent, que é uma maneira de fazer diagnóstico de vaginose bacteriana na citologia, né? na microscopia. E do outro lado, então, de um lado, as disbioses vaginais, incluindo a vaginose bacteriana, que está ali como BV, ou a alteração do Nugent sem a vaginose bacteriana, ou a própria Cândida. E do outro lado, você tem a categoria de doenças que de fato são de transmissão sexual.
como Neisseria gonorreia, como tricomonas vaginalis e como a clamídia e como o herpes. Então, se a gente olhar, existe uma mudança nesses biomarcadores segundo a situação. Então, você tem uma alteração e uma previsibilidade de alterações na vagina se você fizer esse perfil de marcadores. Isso é rotina? Não, isso não é rotina, isso é apenas para poder ajudar todos a compreenderem como a gente tem ainda muito a caminhar para entender melhor o controle de todas essas questões. Então, o que a gente sabe é que o microbioma vaginal, na gestante ou na não gestante, ele é muito dependente, ele é dependente de fatores genéticos, de dieta, da microbiota gastrointestinal, varia de acordo com as fases da mulher, varia de acordo com alguns comportamentos e também varia de acordo com raça e etnicidade, tá? Então, sabemos hoje que tem toda essa questão e, portanto, algumas discussões aí de futuro de como que a dieta, por exemplo, o uso de probióticos locais, o uso de lactobacilos, né? Então, eu pus aí o Activia para lembrar, até o vinho, que é o resveratrol. Então, como que o resveratrol pode ajudar nesse processo infeccioso, inflamatório da vagina, que pode levar a consequências para o recém-nascido, para o feto recém-nascido e também, eventualmente, para a mãe. É confuso? Ai, meu Deus, eu não vim aqui para esclarecer. Então, eu vim aqui para dizer para vocês como é que anda o conhecimento. Porém, queremos ir para o simples, vamos para o simples. Então, como é que a gente pensa nisso de forma simples? Voltamos ao guia de orientação do Ministério da Saúde, voltamos ao PCDT, né, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que diz que, diante de um corrimento vaginal confirmado, do lado, então, direito desse gráfico, se eu posso fazer a coleta do material de microscopia fresco, isso me permite saber, por exemplo, se tem tricomonas, eu posso conseguir ver a IFA, saber que tem candidíase, então isso já me ajuda. Eu posso usar critérios de Ansel para dizer se tem vaginose bacteriana. Então, eu tenho alguns elementos com microscopia e avaliação clínica para julgar ou definir tratamento de que tipo de situação eu devo fazer diante de um corrimento vaginal. Se não há um corrimento vaginal, ok, então a causa é fisiológica, mas se a queixa do paciente foi corrimento, mas ele não é vaginal, vamos olhar lá do outro lado se tem a tal da cervicite, então por isso que esse fluxograma ele tem todos os aspectos, né? E aí, como é que eu trato a vaginose bacteriana? Então, se eu concluo que é vaginose bacteriana, o que eu posso fazer? Ou por critérios de Ansel, que depende de pH, saber que o pH está acima de 4,5, e de teste de WIF, teste das aminas, e observação clínica por especular, coisas absolutamente simples, fáceis e acessíveis do ponto de vista de custo, às vezes não acessíveis do ponto de vista de logística, de compra, de manter estoque, mas absolutamente acessíveis como custo. Então, se por critérios de Ansel eu tenho o diagnóstico de vaginose bacteriana, ou diagnóstico clínico, então, qual é a recomendação terapêutica para gestantes? Então, falamos bastante que a vaginose bacteriana não pode ser simplesmente ignorada na gravidez, e o diagnóstico mais precoce e o tratamento mais precoce na gravidez é o que tem potencial de melhores resultados em termos de prematuridade. Qual é o tratamento? Metronidazol, 250 miligramas, 2 comprimidos de via oral, 2 vezes ao dia, por 7 dias. Então, isso dá um tratamento isso dá 1 grama, né, ao dia. É possível usar metronidazol gel, sim, mas o tratamento oral para gestantes é mais adequado do que o tratamento tópico, tá? Então, existe a segunda opção, que é a clindamicina, que também deve ser via oral, mas insisto que é melhor o tratamento oral do que o tratamento tópico. E essa imagem é uma imagem, então, de microscopia com uma célula suja, vamos dizer assim, cheia de pontinhos escuros, o que é o aspecto que a presença
quando há vaginose bacteriana, a Gardnerella e os bacteroides, eles fazem esse aspecto na célula. A tricomoníase, vejam que ela aqui ela está corada, né? Eu estou vendo tricomonas corado, mas essa, como se fosse uma pequena bexiga, né? Com o fiozinho da bexiga, inclusive. Então, ele pode ser visto numa lâmina fresca, você vai ver o tricomonas andando, né? O flagelo dá movimento, isso torna mais facilmente visível numa lâmina. E a primeira opção de tratamento também é metronidazol da mesma maneira, por 7 dias, então, para facilitar a vida, não precisa fazer diferente. A opção do tratamento em dose única, mas, mais uma vez, em gestante, todos os tratamentos em dose única ou locais não devem ser a primeira opção, porque tratamentos de curta duração, sabidamente, eles são tratamentos de maior recidiva. Então, vamos lembrar que vaginose bacteriana, que nós acabamos de dizer, não é uma infecção de transmissão sexual, mas ela está associada, a presença dela facilita. A tricomoníase, não. Ela é uma infecção de transmissão sexual, parceiro deve ser abordado, deve ser tratado, e sempre que usar metronidazol, não vamos esquecer que é preciso orientar a paciente para não usar a bebida alcoólica, porque existe um efeito da droga, que é o chamado efeito antabuse, que é um mal-estar definido como sensação de morte iminente. Então, parece que no futuro a gente vai chegar num momento em que o cuidado vai ser personalizado, em que eu vou entender a microbiota das mulheres, entender a sua imunologia e entender para quem eu preciso de tratamento, de prevenção, de acompanhamento. O que é que a gente sabe em obstetrícia hoje? Quem teve prematuro prévio fica de olho dobrado. Uma das maneiras de prevenir o próximo prematuro é você intervir nessa flora alterada, tratando a vaginose bacteriana, mas você não vai conseguir corrigir a causa básica inicial, mas com isso você reduz os anaeróbios, você dá pelo menos um período de equilíbrio vaginal. E quem sabe no futuro a gente vai ter a resposta de que elementos a gente pode mudar na dieta ou outras coisas que eu possa usar na vagina e que mantenham a vagina ou recuperem a saúde vaginal, recuperem a imunologia vaginal, que seria o mais correto. Tá? Então, isso é o futuro, não é presente. Por fim, eu quero falar um pouquinho também do HPV, que, obviamente, é uma infecção de transmissão sexual, com a vacinação, né? Assim, amém, aleluia, tomara que tenhamos de todas as jovens e crianças, adolescentes jovens, para que isso deixe definitivamente de ser um problema. Mas é importante vocês, nesse momento, a gente dar uma recuperada sobre isso. Então, há vários tipos de HPV, os mais comuns são o 6 e 11, 16, 18, sendo que o 16, 18 é aquele que nos preocupa em termos das alterações cervicais pré-neoplásicas, enquanto que o 6 e 11 são as variantes, são os tipos que me preocupam, que estão mais associados com lesões, na verdade, mais macroscópicas, tipo condilomatosa na mulher, ou no papiloma de cordas vocais, que pode acontecer no adulto jovem, que se associa à possível transmissão vertical. Então, nós vamos chegar nisso agora, falando um pouquinho desta questão. Então, vejam, se nós olharmos, se eu for coletar exame de toda criança que nasceu de uma mãe que é HPV positiva, eu terei uma alta taxa de prevalência de HPV nesse SUAB que eu colhi, orofaringe, logo que a criança nasce. Mas, como mostra aí o gráfico, essa colonização vai desaparecendo. Então, estar colonizado assim que nasce não quer dizer que a criança vai ficar, entre aspas, com esse HPV, ou que vai desenvolver alguma consequência desse HPV. E os HPVs 6 e 11, 16 e 18, assim como
na mulher são mais frequentes, também serão, portanto, mais frequentes nas crianças, é natural, tá? Mas chama atenção para o fato de que você também encontra HPV no líquido amniótico e já no cordão umbilical, né? No sangue do cordão umbilical. Então, o HPV, a questão não é, como eu falei do herpes, o mais relevante é a passagem por, mas não é só a passagem por que leva à transmissão ou potencial transmissão vertical, tá? Então, de novo, esse artigo, que é um artigo bem mais antigo, mostrando isso, que 3 a 4% de presença de DNA do HPV na placenta e no cordão umbilical já se encontrava há muito tempo. Então, a gente sabe que isso acontece. Bom, o grande medo, né, o grande medo que se tem do HPV na mulher, na gestação e da transmissão vertical do HPV, é o desenvolvimento dessa papilomatose respiratória recorrente que se estabelece normalmente na infância tardia e na juventude. É uma situação rara, na verdade, de transmissão, então 1,1 a 2,9 em cada 100 mil crianças, muito rara a transformação maligna, tá? Mas está associada a condiloma na gravidez, está associada aos tipos, né, de HPV 6 e 11, não 16 e 18, então, ao tipo mais condilomatoso, ao tipo mais macroscópico, e mulheres mais jovens que têm uma carga viral habitualmente maior, tá? E aí, mais recentemente, o que tem aparecido é que, assim como algumas das infecções que a gente falou, também se entende que a infecção viral pelo HPV, ela provoca alterações imunológicas e reações inflamatórias que poderão levar a aborto, parto prematuro, ruptura de membranas, a mesma coisa. Mas uma grande novidade, inclusive, é hoje se fazer associação até com pré-eclâmpsia, porque a pré-eclâmpsia ela é uma resposta imunológica nos vasos da placenta, em que tem uma hipertrofia, né, da camada muscular, e essa resposta imunológica parece que está na origem, e hoje se faz associação disso, inclusive com HPV, que essa é a grande novidade, né? Então, também esse outro estudo mostra isso, né? Fala do risco de parto prematuro em mulheres com HPV e, então, a possibilidade do desenvolvimento de prematuridade, tá? O HPV de alto grau, que é, por exemplo, 16 e 18, né, são os simbólicos, ele esteve associado com parto prematuro quando ele provocou doença cervical, isso é, quando tinha uma alteração no colo uterino. Só a presença dele não, mas a alteração, ele com alteração, sim. Por quê? De novo, porque provavelmente o tipo de resposta inflamatória que foi determinado ao HPV interagir nesse colo uterino e provocar uma alteração, né, uma alteração celular, aí há uma mudança que induziu o parto prematuro, tá? Então, não exatamente só a infecção. Então, vejam que tem muitos trabalhos recentes, esse, por exemplo, é de 22, falando disso, dos riscos potenciais da presença de HPV e riscos de prematuridade e até de pré-eclâmpsia associada. Então, uma questão importante, óbvio, se todas as mulheres ou todas as jovens e crianças, adolescentes em idade, né, pertinente, forem vacinadas para HPV, quer dizer, existe um efeito secundário hoje da vacina do HPV, que quem discute as questões de colo uterino ainda não se atém muito a esse fato, mas existe esse outro benefício da vacinação com alta cobertura. Então, hoje se estuda, e já se tem resultado, da segurança, né, do uso da vacina em gestantes e a potencialidade que ela pode ter de reduzir alguns efeitos adversos, tá? Então, já se sabe que malformação associada à vacina não tem, e aí a gente fica aí com algumas dúvidas em relação ao HPV, que é qual seria a transmissão vertical para cada subtipo viral. A gente sabe do 6 e do 11, que é muito rara a papilomatose,
Se a criança é positiva depois, quando que significa que essa positividade é definitiva e que é um risco que eu tenho que acompanhar? Será que depois de 2 anos ainda positivo, uma criança que teve uma mãe que tinha HPV? Não sabemos. Então, a nossa preocupação é evitar o quê? Nós estamos preocupados em evitar só a papilomatose, só não, né? Porque a papilomatose de cordas vocais é uma doença de muito difícil tratamento. Então, eu quero evitar essa papilomatose, mas será que se a criança, se a mãe tem um 16, 18, será que passa para a criança e fica lá nela, e daí lá no futuro ela vai ter lesões induzidas por HPV na região genital? Nós não temos essa resposta, mas provavelmente a gente deva estudar mais para ver se isso poderia acontecer. E aí, então, o que a gente faz com o tratamento do HPV? Nós sabemos que sair matando todos os HPVs que existem genitais, não existe essa possibilidade, então a prevenção é a melhor medida sempre. Mas se eu tiver uma grávida e precisar tratar as lesões macroscópicas, né, condilomatosas, minha primeira expressão é sem heroísmo, quer dizer, não adianta você querer matar todo mundo, você não vai matar, não vai conseguir tirar toda a doença, evitar a conização, evitar biópsia de colo, exceto se o suspeito for muito forte de câncer, porque a gravidez, ela facilita, né, a hipervascularização, a situação imunológica faz com que as lesões por HPV, muitas vezes, elas se exacerbem, e que depois, se você for cuidar disso, depois da gravidez, isso já caiu bastante. Então, o tratamento possível é aquele que seja menos destrutivo de colo, para tentar reduzir um pouco a carga de vírus e o mais precoce que eu puder na gravidez. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas a gente já observa com clareza, pelo menos na Unicamp, uma redução muito significativa das situações de condilomatose associada à gravidez, o que, então, torna, vamos dizer assim, esse assunto, espero que ele seja completamente obsoleto com a cobertura vacinal. Então, eu termino com essa brincadeira, né? Voltando de Nárnia, isso é, vamos pousar no mundo real e saber de vocês aí o que mais a gente pode esclarecer. Obrigada. Muito obrigada, professora. Tem uma colocação da Mona Lisa Carvalho, ela é da Coordenadoria Leste, e ela coloca importante exame físico no pré-natal e a coleta de papa para evitar. Eu queria fazer um comentário sobre isso, né? Na dinâmica da atenção primária, é habitual que, não sei se para vocês me digam se eu estou correta, não sei se em todas as regiões acontece dessa forma, mas é habitual a gestante chegar, normalmente alguém da equipe de enfermagem, fazer os pedidos de exame, e se não tem o Papa Nicolau, coletar o Papa Nicolau. Então, muitas vezes, um médico nunca olhou esse colo, ou quando se colheu a citologia, se colheu essa citologia sem prestar muita atenção nesse assunto. Eu queria chamar a atenção para o fato de que exame ginecológico com atenção é parte rotineira do exame clínico completo, independente de ter colhido citologia. Porque daí o povo se baseia pura e exclusivamente na citologia, não observa o que tem, não tem uma percepção prévia, para no futuro, inclusive, se houver alguma modificação, eu poder ter um acompanhamento. Então, realmente foi bom você voltar a falar nesse assunto, para a gente reafirmar a necessidade do exame ginecológico, inclusive com o toque vaginal, que deve ser feito. Eu devo saber se esse colo está compatível, por exemplo, com o colo de primeiro trimestre, que não é um colo mole e curto. Então, eu não preciso ficar tocando toda a gestação, eu não estou recomendando isso, mas um exame completo inicial é necessário que se faça, um exame clínico, que inclua, não esquecendo das mamas, né? Que é uma outra questão que às vezes passa de lado. Obrigada, professora. Mona Lisa, quer abrir o microfone? Oi, tudo bom? Olha, perfeito, Eliana. Olha, sensacional. Eu acho que
Hoje em dia, como já estou há 35 anos no SUS, né, na atenção básica, e hoje estou como interlocutora aqui da região leste, tudo junto na secretaria. Então, assim, a gente tem visto muito isso, que a gente tem batido firme, que as nossas gestantes, elas não coletam mais papa, não faz mais o exame ginecológico quando a gente vai fazer a supervisão do pré-natal, quer dizer, a gente tem se empenhado muito nesse sentido. Claro, só a coleta não basta, como você mesmo disse, mas pelo menos se você começa a colocar isso, e isso já está no protocolo, né? Coleta de Papa Nicolau no Uhum. pré-natal, é uma maneira da pessoa ir lá e pelo menos, puxa, olhei uma vez aquela região. E mama, como você disse, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem um nódulo, elas reclamam de um nódulo, todo mundo fala, ah, não, é um nódulo provavelmente, e na verdade às vezes é um câncer de mama. E para minha surpresa, o ano passado eu ainda atuo na atenção, eu tive um câncer de mama na gestação, que foi tratado, foi feito quimio, e depois que terminamos a gestação, teve a retirada do câncer. Sensacional, né? Muito bacana. Quer dizer, então a gente tem que bater o pé nisso. Obrigada. E eu brinco, viu? Eu vou dar uma sugestão para a secretaria, viu, Dran? Indicador de qualidade pré-natal, número de espéculos utilizados. Porque isso é um detalhe de qualidade. Isso é um detalhe de qualidade. Primeira consulta sem espéculo, isso mostra para que lado nós estamos indo. Com certeza, perfeito, adorei. Vou incorporar. Obrigada. Vou encaminhar as suas perguntas para a situação da secretaria e para esse indicador também. Edjane, você quer abrir o microfone? Acho importante. Alô, vocês estão me ouvindo? Oi, estamos sim, estamos sim. Eu estou achando muito interessante essa discussão. Mona, minha companheira aí de lutas e lutas, aqui em São Mateus, agora lá na Leste, né? Saúde materna e infantil, saúde da mulher, saúde da criança, a gente vê que realmente não tem como, né? E outro, eu achei muito interessante também essa questão do espéculo, né? Tem que, um indicador, gostei, indicador, espéculos, como estão sendo utilizados, perfeito. E em gestante, né? Mas o que acontece é que realmente, eu trabalho há 38 anos, né? A Mona também um tempão aí, e desde 98 assistência primária, e fazia consulta desde antes. Mas assim, e na consulta de pré-natal também eu exame nas mamas, faço, né? Exame, a coleta do PAP já a gente faz a avaliação do colo, enfim. Aí, interessante, também teve muitos achados, né? Achados, inclusive, também de nódulo na mama, né? Então, assim, e quantas estão passando pelo pré-natal, né? Com mais de 7 consultas, né? Mas, na realidade, ela não está sendo vista em sua integralidade, né? E isso é muito preocupante. A gente está perdendo o olhar preventivo. Hoje eu estava falando sobre isso. A gente está perdendo o olhar preventivo. O que é que tem acontecido, né? A epigenética também está aí, a questão da obesidade, né? Bebês prematuros estão nascendo acima do peso até para a sua idade gestacional, né? De parto. E essas mulheres também que têm tido parto prematuro. E aí existem protocolos que não fazem parte, né? Mas essa questão do ultrassom para ver o colo. Então, essa mulher, a questão do corrimento, né? A questão da vaginose e outras coisas mais, que também não é feita a especulação, não é feito análise, não é tratado em tempo, né? E essa mulher, ela termina juntando, né, todo esse aglomerado de situações, né, que leva ela, às vezes, a um término não legal, né, a um parto, a um pós-parto, a risco, né, de mortalidade. Então, é importante, né, e essa questão da vacina e HPV para gestante, né, achei muito boa a sua colocação, acho interessante, né, que essa aula, né, esse momento, né, também seja enviado para que as unidades assistam, né, não somente hoje, mas tantos que têm, né, esses encontros e fiquem gravados para a gente enviar.
Mas é isso. Parabéns e estamos juntos aí, né? Dois comentários a respeito da vacina. Eu estou me referindo, então, a coisas que ainda não estão padronizadas, né? Quer dizer, não dá para falar amanhã de sair pela rede dizendo doutora Eliana mandou sair vacinando, cadê minha vacina? Não é exatamente isso, mas eu acho que isso precisa ser colocado. Não vai ser, como é, né? Tem muita gente, é bom a gente deixar bem claro, mas é um futuro que a gente precisa pensar, precisa estar extremamente atento. E a questão por exemplo, se a gente pensar em sífilis primária, o cancro da sífilis primária não dói, né? Então, essa coisa também de ficar esperando sintomatologia para tudo é complexo, ou subvalorizando alguma sintomatologia. Ela tem lá uma feridinha, tem uma feridinha, não é nada, é porque eu estava com coceira, sabe? Cuidado. Ela está com uma lesãozinha da pele, foi uma alergia, sei lá, picada do inseto, e ela estava tendo manifestação de sífilis secundária, né? Então, a gente não pode partir do pressuposto. O pré-natal, eu falo que assim, é momento olho vivo e faro fino. Lembra disso? Só quem tem certa idade que lembra o que quer dizer olho vivo e faro fino. Mas é isso. Assim, você tem que fazer o que é necessário. Acima de tudo, estar esperto. Estar esperto. Isso é muito importante. E aproximar-se, entender as parcerias sexuais. Sífilis, por exemplo, eu brinco com os meus alunos de residência, eu falo assim, sífilis, a grávida pode escolher quantas ela quer ter, porque é uma infecção que não dá imunidade. Então, se ela pegar no começo da gravidez e ela for exposta depois, ela pode pegar porque quer ou porque não quer, obviamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe imunidade. Você pode pegar 2 vezes, 3 vezes durante a gestação, né? De um parceiro que é o seu parceiro regular, que não foi tratado adequadamente, que disseram que tratou, mas não tratou, que a gente não fez um tratamento supervisionado. Gente, a explosão de sífilis não é um fenômeno nacional, tá? Eu tenho uma posição na Federação Internacional de GO, eu coordenei até outubro o Comitê Internacional de Infecções na Gestação, e os meus amigos do Canadá estão em pânico, porque se no Brasil a gente sempre falou de sífilis na gravidez, lá era como se fosse um negócio que não existia. E eles estão tendo casos de encontrar treponema, né, em natimorto e neomorto, em todos os órgãos possíveis. Eu nunca tinha visto tanta lâmina de treponema na minha vida, em tecidos fetais e neonatais. Tamanha a sepse por sífilis que está acontecendo na América do Norte, não estou falando só de Brasil. Então, este fenômeno, e assim, volto a dizer, nós aqui no Brasil sempre nos preocupamos com a sífilis. Lá era como se fosse uma coisa do outro mundo, não nos pertence. Tá? Então, a gente precisa pensar muito nisso, já que o tema aqui é infecções de transmissão sexual, e camisinha, para mim, né, o condom, a barreira, faz parte do kit de pré-natal. É assim, vai tomar sulfato ferroso, vai vir na consulta, vai usar camisinha, vai tomar vacina, sabe, kit? Ganha um kit completo, e o kit completo tem que ter proteção, tá bom? Eu achei sensacional, doutora Eliana, quando a senhora falou que a questão da pré-eclâmpsia e HPV agora. Que loucura, né? Isso, até que loucura! Aliás, a pré-eclâmpsia está associada com várias outras infecções, porque é o processo inflamatório. Por exemplo, saúde bucal. Saúde bucal. Né? Gengivite aumenta o risco de pré-eclâmpsia. Exatamente. Isso está muito então, legal. No kit inclui. Então, hoje, assim, a nutrição, fantástico. A gente ainda vai descobrir como é que que tipo de nutrição a gente indica, ou que tipo e dependendo da pessoa, porque, de repente, sabe, por exemplo, uma dieta vegetariana, para mim, a flora pode ser legal, para a sua pode não ser. Outra não. Não é? É muito individual, cada gestante não se repete. E a gente ainda não tem a resposta. Então, a gente tem algumas ações que são genéricas, que a gente corre atrás das consequências, mas ainda não consegue fazer absolutamente a prevenção primária. Mas coisas como
por favor, não deixem as gestantes ficarem fazendo ducha vaginal, por favor. Sim, lógico. Onde que inventaram você ficar lavando a vagina? Isso é um absurdo. Exatamente. Tá? E ainda é uma realidade. Infelizmente, ainda é uma realidade. Isso, então, e muitas vezes por pessoas que não entendem essa fisiopatologia do mundo vaginal, às vezes indicado por profissionais. Então, cuidado. Verdade. Não é assim, tá? É fato, Ela né? fala, né? Obrigada. Tem corrimento é normal na gestação. Muita gente ainda fala isso. Muito obrigado por vocês. Obrigada, Mona, obrigada, Edjane. Professora, ainda sobre a vacina de HPV, a Luciana, da Estratégia de Saúde da Família de Lucélia, ela pede para você abordar um pouco mais sobre a vacina de HPV na gestação. Na verdade, as coisas estão... eu não tenho muito a abordar, assim, é segura, poderia ser usada, ainda não faz parte das recomendações formais, a gente espera que não precise, porque as pessoas terão sido vacinadas antes e, portanto, não será necessário durante a gravidez, mas o que nós sabemos hoje é que se a gente puder prevenir HPV, isso resolve. Então, se for o caso de indicar vacina para HPV na gravidez no futuro, isso poderá ser feito. Mas a linha de atuação não é essa. A linha de atuação é vacinar antes. Se perdeu a oportunidade, então vamos esperar que saia a autorização formal, mas parece que é mais uma vacina que a gravidez é um bom momento para ser aplicada. Tá bom? Ela está agradecendo e o pessoal está dizendo que venha HPV 9 para o SUS. Isso aí. Eu vou, só 2 recadinhos. A aula de hepatite, que foi dada pela professora Patrícia Melli, está no link para vocês, quem não assistiu. E quem está perguntando onde vai estar a aula da professora Eliana, eu vou passar o link, mas enquanto isso eu vou pedir para quem tiver perguntas, abrir o microfone e fazer, porque a professora Eliana ela tem um teto, a gente não pode ultrapassar 15 e 20, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu fico, doutora Eliana, eu fico muito preocupada, né? Porque quando você fala de faro fino, né? E olho vivo e faro fino, algo que precisa ser pulverizado, né? Essa cultura de realmente não deixar passar o que está em nossa frente. Então, é algo que nós temos trabalhado, essa questão de não é só preencher, abrir um pré-natal e preencher uma ficha, né? Mas quando eu estou abrindo e preenchendo quem está na minha frente, que necessidade eu identifico, né? Nessa questão da prevenção das doenças que são transmitidas verticalmente e também sexualmente, enfim. E além disso, né? Que demanda essa mulher traz? Muitas vezes ela dá o nome do parceiro e na hora que vai fazer o tratamento da sífilis, por exemplo, ela diz que não tem mais parceiro e ele evapora, né? Ele evapora para ir para, mas depois descobre que ele continua com ela, mas o receio de sofrer violência, de separação, enfim. Então existe a questão da doença em si que tem que ser tratada e teria que entrar o parceiro, né, para o tratamento, até para a gente ver estatisticamente como a gente consegue fazer essa cobertura, né, ter um empenho maior, porque não considera-se o parceiro hoje no protocolo, né? Tratou a gestante, beleza, mas essa mulher também, depois que ela tem o parto, ela continua. Aí parece que ela também se perdeu nas estrelas, né? É uma coisa que a gente também fala, de continuar o acompanhamento dessa mulher, que ela se reinfecta, né? Que é isso que a doutora também trouxe, e ela reinfecta-se, e se ela vai para outro relacionamento, aí continua também. Então, esse olhar, né, de vigilância, né, de entender a questão da saúde mental dessa mulher, da rede dela, né, o que ela passa, qual é a realidade dela, o que ela traz nessa dinâmica familiar,
e como a gente apoiá-la, não somente prescrevendo, né, o tratamento ou identificando, mas também dando um apoio muito mais amplo e eficaz. Então, são questionamentos, né, que a gente traz, enfim, estou me delongando assim, mas como eu gostaria, né, que a gente fosse apaixonado, sabe? Apaixonado pelo que faz, É, abraçar o protocolo e Ediane, transformar ele em vida, entendeu? é. Além Acho que tem do duas protocolo, coisas. né? Para mim, aí tem duas questões. Uma delas é que a gente devia usar mais a expressão, usar mais o conceito de cuidado, né? Assim, nós somos cuidadores. A gente tem que pensar que é isso que nós somos, como profissionais da saúde. Nós estamos cuidando de pessoas, de populações, e cuidar significa você ter um olhar aguçado para tudo que está ao redor, né? O que está levando aquilo. Então, não é um detalhe, não é um tratamento, não é uma bactéria, né? A coisa vai muito além. O recado é um pouco esse. E o segundo comentário que eu queria fazer, que aí, assim, aí é o meu lado negativo. Eu sou uma pessoa que vê sempre o copo meio cheio, mas existe um lado do copo meio vazio, que é a desqualificação da formação, tá? Isso tem uma consequência, obviamente, para a saúde, não tenho a mínima dúvida, mas quem faz gestão de serviços de saúde nos municípios, nas regiões, e no estado e no país, vai ter cada vez mais a responsabilidade de ensinar o básico que as pessoas não aprenderam antes, inclusive o exame especular e o toque. Vocês não se surpreenderiam se começassem a fazer, de fato, uma enquete com os profissionais que estão entrando na rede, ou que já estão na rede, procurando saber que experiência de fazer exame especular e interpretar, e fazer toque bimanual, porque o toque bimanual foi, muitas vezes, substituído por uma solicitação de ultrassom. Então, já nem se faz. Então, é aquela história. Então, assim, o consumo de espéculo e de luva também serve como indicador de qualidade. Então, eu tenho uma imensa preocupação, né? Um lado meu forte é o meu lado educadora, faço parte do Conselho Estadual de Educação, então isso é uma preocupação, e aí quem está no serviço, gerenciando o serviço, deve sentir isso, né? Então a necessidade não é só de atualizar tratamento, de fato não é atualizar, é ensinar. Maravilha. Com Professora, empatia, isso é muito bom. Concordo plenamente, doutora. eu Tem nem o que gostaria discutir. Eu gostaria de complementar a sua fala, professora, e dizer que, para mim, é uma honra fazer ou ter feito parte desse núcleo e ter uma profissional, uma educadora como você, podendo disponibilizar seu conhecimento e que a gente possa transmitir isso para os demais profissionais. Nós temos aqui um gestor, que é o professor Marcos Tadeu, e ele leva esses fóruns para a academia. Baseado nisso, né? A senhora traz para nós evidências, mas a senhora traz experiência de vida, né? O quanto a academia precisa dessa base, o quanto a gente precisa, quando a senhora traz a questão baseada em evidência, mas o quanto o cuidado, a segurança, a articulação da gestão, né? Como nós, profissionais e gestores, de onde nós estivermos, quem assiste esse fórum sabe, eu trago sempre essa fala, porque independe da minha posição enquanto gestora, seja na assistência, seja na alta gestão, seja na alta diretoria, como é que eu levo essa prestação de serviço e essa produção de cuidado? Porque o cuidado é uma oferta, nós sabemos que os usuários do SUS precisam aceitar aquilo que nós ofertamos, mas nós precisamos estar baseados em evidências, em termos de empatia, né? Um olhar singular para cada necessidade de cada usuário, de cada pessoa que acessa essa rede. Então, sim, este fórum, a cada dia, ele traz só evidências de que é um sucesso educar, né? Levar conhecimento. Então, não estou fazendo minhas
minhas finalizações, mas assim, mas de fato é emocionante ouvir a senhora falar, é emocionante assistir a sua aula e saber que a gente vai poder passar a sua aula para o mundo, que ela estará gravada e que profissionais vão poder acessar e sim, fazer política de saúde baseada na sua aula. Professora, muito obrigada. Dito isso, eu gostaria de ver se mais alguém tem alguma pergunta ou alguma troca de experiência a fazer. Não, eu não tenho nem pergunta nem troca de experiência. Eu quero agradecer a Adriana, que ela por mais de 2 anos a gente vem assistindo esse fórum, acompanhando. O aprendizado tem sido assim, N luzes, assim, de tantas coisas novas ou antigas. Parabéns, Adriana, você tem sido também essencial nesses fóruns e todos que participaram. Obrigado, viu? Para mim tem sido ótimo. Obrigada, Mona. Para mim é uma honra poder representar o grupo de enfrentamento. A gente sabe, né, que as agendas a gente acaba assumindo um papel aí de gestão, mas assim, foi uma estratégia da Secretaria de Estado de poder ampliar e levar conhecimento e trazer essa troca no dia a dia, né? Eu agradeço muito. Dada o avançar da hora, professora Eliana, eu vou passar a fala para você fazer as considerações finais, e mais uma vez, pessoal, dizer que semana que vem é nosso último fórum de 2023, vamos prestigiar a professora Roseli Calil, e eu passo o convite para vocês até amanhã, sem falta. Então, em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna Infantil e Fetal, professora Eliana, agradeço a sua presença, suas considerações finais, por favor. Eu só reforçar, né, os meus agradecimentos também, fazer parte desse movimento. A minha vida acadêmica sempre foi como uma ponte com serviços de saúde, hoje também com serviços de educação. Hoje eu tenho os 2 pés, né, eu tenho um pé em cada canoa, mas a necessidade de que a gente se reaproxime mais através desses fóruns ou de outras oportunidades, então eu fico à disposição, Adriana, para qualquer esforço dessa natureza, que isso sempre foi realmente aquilo que me move, mesmo na vida acadêmica, quer dizer, trabalhar com a questão de qualidade de assistência em que área for, tá bom? Muito obrigada, professora, pessoal, muito obrigada. Até logo, então. Excelente semana, até terça-feira. Tchau, obrigada.